También es para cortar cabeza. E aí, gente, como é que a gente tá? Eu sou a Marta Ponto, esse é o Figuras Podcast e hoje eu estou aqui comigo mesma. Houve um imprevisto na agenda da pessoa que tinha marcado para gravar hoje, e aí não deu pra adiantar as outras gravações com outras pessoas, e eu decidi fazer o episódio sozinha, porque eu já esperava que isso fosse acontecer, né? Nem sempre as agendas vão bater, vão haver imprevistos. Eu quero experimentar esse lugar também de estar aqui sozinha e ver como é que vai ser. É mais difícil pra mim fazer isso sozinha, né? Existe eu encontro um suporte em ter um interlocutor, é mais fácil esquecer o que eu tô fazendo também. De alguma maneira é importante pra mim esquecer e virar um bate-papo, porque eu fico mais confortável. Então hoje eu tô aqui com um pouquinho mais de desconforto. Tenho um medo, né, presente. Eu acho que eu tenho dito pra vocês em todos os lugares que eu posto sobre isso, que tem um nervosismo presente, né? Tem um medo. E eu acho que é isso que tá figurando pra mim hoje, né? Tá me chamando mais atenção. Hoje e essa semana, né? Desde que eu comecei a gravar o podcast, eu me sinto muito exposta. E é esse meu medo, né? E é interessante, porque ao mesmo tempo eu tenho muita vontade. O que se apresenta frequentemente na gente, né? Esses conflitos, né? Entre o que a gente tem... Esses conflitos de sentir duas coisas ao mesmo tempo, né? Que parecem se anular e que não se anulam. Elas coexistem, né? Nessas últimas 2 semanas, por exemplo, eu tava com muita dor de dente. Tava chato pra caceta. E eu sou uma pessoa que tem muito medo de dentista, que eu acho que é uma coisa muito comum, assim. Ninguém acha confortável. Só que eu tinha um medo muito grande mesmo, a ponto de não ir no dentista. Eu fiquei um período sem ir no dentista, por medo. E aí agora eu fui, né? Já tem um tempo que eu frequento dentista com algum dentro da normalidade. E essa minha dentista já é minha dentista há algum tempo e eu gosto muito dela. Só que eu tava 1 ano mais ou menos sem ir. E aí eu fui. E aí ela viu que eu tava muito tensa e ela falou: pelo amor de Deus, Marta, tem que levar isso pra terapia. E ela riu da minha cara. Vai ser psicóloga, né? Que é uma coisa engraçada, né? Que as pessoas acham que o psicólogo não sente nada. Eu acho que é sobre isso, né? É sobre mais ou menos isso, o episódio de hoje, assim. E eu ri com ela, falei: mas fulano, eu tô aqui. Não é isso que é importante? Eu estou aqui. Eu consegui que o medo não me paralisasse. Se eu esperasse não ter medo para estar aqui, talvez eu nunca estivesse. E eu acho que é isso, sim, também sobre o podcast. Se eu esperasse não ter medo para estar aqui, talvez eu nunca estivesse. 2 coisas coexistem, né? Eu não teria medo de estar aqui se eu não desejasse estar aqui. Eu desejo. Eu tenho muita vontade de estar aqui, de estar falando, de estar trocando. E aí eu venho com medo mesmo, que é a forma que é possível. Se eu for esperar o ideal, né, que é eu super corajosa e achando que vou saber falar pra caramba e vou dar conta de falar de tudo, coisa que não existe, né? Só, tá? Pra fazer esse parênteses. E vai ser um episódio incrível. Eu não vou vir aqui nunca, porque minhas inseguranças estão presentes comigo aqui, né? Se eu for estar inteira, meus medos e minhas vontades vão andar juntas, assim. E é sobre isso, sabe? Até porque é esse lugar de que eu só posso ser corajosa se eu tiver medo, né? Sem medo não há coragem. É só fazer quando não tem medo. Então, ó que braba, corajosa demais ela, hein? Puxa vida. É muito doido isso, né, assim, porque eu, de fato, agora, pensando, me veio isso, assim, eu me senti muito corajosa de ter ido na dentista, é uma mulher de 40 anos, né, mas toda vez que eu vou no dentista eu me sinto muito corajosa. E aí, o que aconteceu, né, eu fui dessa primeira vez que tive que abrir o dente pra ver o que era, piriri, botar um curativo, e eu fiquei agarrada na cadeira o tempo inteiro, puta que pariu, e eu suava, vamos ter que fazer isso, cheia de anestesia. E aí eu fui ganhando confiança ali, né? Ela me disse todo o processo, o que ela ia fazer, e eu fui ganhando confiança. Tive que voltar essa semana pra ver o que tinha dado, né? A radiografia, fechar o curativo. E aí, vamos dizer que magicamente, eu simplesmente falei: não, vamos fazer sem anestesia, porque eu quero almoçar depois daqui. Ela ficou chocada. Não, mas pelo amor de Deus, como é que vai ser isso? Você já tem medo? Paroró. Sim. Mas vamos fazer sem anestesia, porque pra mim hoje é mais importante que eu almoce. Depois que eu sair daqui com anestesia eu não consigo. E assim foi feito.
e não do eu. Ou seja, poder viver aquilo com o meu medo no primeiro momento me deu suporte para conseguir estar lá bem menos tensa nesse segundo encontro, a ponto de conseguir confiar que eu poderia sentir dor, mas que eu poderia suportar aquela dor, atravessar aquilo para poder depois fazer o que eu queria, que eu de fato queria, porque eu não queria estar lá, né? Que era almoçar. E isso acontece muito na vida da gente, né? Quando a gente atravessa aquilo, né? Quando a gente consegue sustentar e suportar aquilo que aparece no nosso corpo, a gente consegue criar alguma coisa nova a partir daquilo. Se a gente espera o ideal, nada novo é criado, a gente fica paralisado. Até porque o ideal, ele não existe, né? O ideal é uma fantasia que prende a gente e acaba impedindo a gente de fazer quase tudo, sabe? Para estar aqui, por exemplo, qual seria o ideal? Né? Eu hoje me peguei pensando, gente, mas para quem que eu tô falando? Eu tô falando para gestalt terapeutas ou eu tô falando para os meus amigos que têm diversas profissões, que são absolutamente leigos na gestalt terapia? Eu tô falando para os dois públicos, né? E aí eu me vi num conflito, né, de como eu vou falar, quase esquecendo qual foi o meu desejo inicial de gravar esse podcast, que era experimentar estar aqui de várias formas, com várias pessoas diferentes, que vão provocar assuntos e formas minhas muito, muito diversas, porque vão ser várias versões apresentadas aqui, várias pessoas, várias vidas, várias experiências, né? Assim, como é que eu vou dizer? Eu não sou a mesma pessoa exatamente diante de cada uma delas. Cada uma delas tem efeito em mim. As pessoas têm efeito na gente, né? Os contextos têm efeito na gente. E é isso que eu quero viver, assim. Por exemplo, hoje eu tô aqui sozinha no episódio, né? Gravando só com a minha voz. Só que a minha voz é a minha voz, né? Sou eu falando. Mas eu tô acompanhada de muita gente, né? Eu tô acompanhada, por exemplo, a Tássia é uma pessoa que me acompanha muito quando eu falo de gestalt terapia. E aí me vem uma frase que ela sempre falava muito pra mim em supervisão: medo é desejo. Me passam outras pessoas, me passa minha terapeuta na cabeça, me passa meu marido na cabeça. Eu lembro de dicas que eu recebi, eu lembro de coisas que eu vi que eu gostaria de falar, que outras pessoas compartilharam. Então a gente está sempre em relação, né? Até quando a gente está sozinho. E aí essa preocupação com o que o outro vai pensar e com o que o outro quer e com como a gente faz para se adequar a esse desejo que vem do outro, ela pode ser muito impeditiva de que a gente de fato faça, né? Os gestalt terapeutas que estão ouvindo certamente já deram nome para isso. E aí eu lembrei que meu interesse não é ficar aqui nomeando as coisas, teoricamente, para ninguém, sabe? Porque os gestalt terapeutas que me escutam provavelmente já nomearam, e se não nomearam, em algum momento vão nomear. E as pessoas que não são da gestalt terapia talvez não tenham interesse nisso. E eu não tenho interesse nisso. Eu não tenho interesse em ficar aqui fingindo que estou dando aula, porque eu não me sinto nem apta a dar aulas, honestamente, não. E mais do que me sentir apta ou não é a minha proposta. Minha proposta é trocar ideias, expor ideias. E aí também está sendo muito legal para mim, porque muita gente me disse que me ouviu conversando comigo, né? Me ouviu conversando comigo com a Gabi, que se queria acrescentar coisas, que queria... Nossa, cara, isso pra mim é muito maneiro, porque é assim que... As coisas que eu mais gosto de ouvir são assim. Eu fico batendo altos papos, entendeu? Com a ideia do Não Inviabilize, por exemplo, que é um podcast que eu adoro. Eu rebato o que ela diz, às vezes eu concordo, aí eu fico, vai lá, Déia, é isso mesmo. Ou com a pessoa que ela tá narrando, né? Então pra mim é muito gostoso ouvir que isso acontece. E aí é isso, né? Da ordem do possível pra mim, do meu desejo, né? De lembrar o que eu quero e de fazer isso por estar fazendo sentido pra mim, né? Não que eu não queira agradar, que as pessoas gostem. Claro que eu quero pra caramba, é muito bom saber que tá reverberando nas pessoas, que as pessoas estão conversando com a gente, comigo, com quem estiver aqui, que as pessoas estão interessadas. Pô, é maravilhoso, é muito bom. Mas é importante pra mim que eu me lembre de o que me fez começar isso. E às vezes é difícil, né, é difícil com tantas companhias, com tantas pessoas habitando a gente, a partir da gente mesmo, né, da leitura que a gente faz dessas pessoas, conseguir bancar, fazer da nossa forma. Conseguir até lembrar, às vezes a gente esquece, né, qual é a nossa forma, ou o que a gente de fato quer, né.
O que eu acho que é muito comum. Por exemplo, quando me pedem pra estar em algum lugar de uma forma que eu não estou, estão me pedindo uma coisa impossível, sabe? Eu acho que é muito comum, assim, pelo menos eu ouço isso com alguma frequência, principalmente de pessoas da minha geração, millennials, que peçam pra gente engolir o choro, né? E, gente, que coisa horrorosa, né? Eu entendo que isso vem de um lugar de que a pessoa que demanda isso também não teve espaço pra chorar. Não tem acolhimento pra isso, sabe? Só que a gente, talvez, precise se acolher para poder sustentar e atravessar aquilo que pega a gente, sabe? Porque é o que eu tô falando, né? Talvez se eu esperar não estar triste para viver, eu não vou viver. Porque a tristeza é um sentimento que me habita. Mas eu posso ser alegre também. E eu posso ser alegre e triste, né? O agridoce é muito presente. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente contraditória, né? Eu mudo de ideia com alguma facilidade, bastante até. Eu vou trocando. Eu acho que o contexto muda muitas coisas. E aí, ao longo da minha vida, muita gente me falava que eu era muito agressiva também, né? E aí, ok, isso meio que me incomodava. E esse lugar de agressividade também era colocado muito como um lugar do masculino. E aí a gente tem muitas coisas presentes aí, né? Misoginia, enfim, etc e tal. Mas o ponto é, as pessoas precisavam ser muito agressiva. Será que sou? Porque eu não sou sempre agressiva. Não sou mesmo. Eu talvez tenha demorado mais do que eu gostaria pra perceber que eu também sou doce, eu também sou amorosa, mas eu me revolto com muita facilidade, assim. Só que o que tem que estar diante de mim pra que a minha revolta apareça? Né? Eu não me revolto sozinha, porque sozinho a gente não faz muita coisa mesmo. Mas eu não me revolto do nada. Né? Não tem nada acontecendo e eu tô revoltada. Eu me revolto diante de coisas que eu considero injustas, coisas que eu considero incoerentes. Não qualquer incoerência, né? Mas, enfim, coisas que eu considero incoerentes, como é que eu posso dizer? Eu acho incoerente esperar que você seja extremamente abusivo e violento com uma pessoa e quando essa pessoa reage, você acusar ela de violência. E acusar ela de ser raivosa. E aí coloca ela numa caixinha de marginalidade por ter reagido a uma violência sistemática. Esse tipo de incoerência me revolta. Entende? Não é a contradição humana que a gente pode ver acontecendo sempre, né? Que vem da nossa ambiguidade. E aí esse tipo de incoerência me revolta, e me revolta muito. E aí eu posso perceber que isso que faz as pessoas me nomearem como algumas pessoas, né, não são todas, como uma pessoa agressiva, vem de um lugar de muita amorosidade. E aí? Eu sou as duas coisas. Não existe isso de repente eu ter... Sabe quando as pessoas dizem assim pra gente, nossa, mas não fui eu? E geralmente é de um outro lugar, né? Ai, eu botei um piercing, bati nele e doeu, desculpa. Porque eu esqueci que eu tinha botado piercing. Sabe quando a pessoa fala, nossa, mas essa não sou eu? É você também, cara. E eu acho que é isso, a gente precisa dar espaço para essas contradições, aparentes contradições que existem na gente, né? A gente é muitas coisas ao mesmo tempo. Será que é possível se revoltar sem que exista uma amorosidade? Sem que exista, sei lá, uma busca por melhora? Não sei se é possível. Porque aí você vai se revoltar pelo quê? Se tudo é justo, se tudo é bom, você não se revolta, né? Você tá em paz. O lance é que acontece muito frequentemente, pelo menos assim, na minha percepção, de demandarem um embotamento, né? Porque a raiva, por exemplo, é um sentimento feio. Tem essa categorização dos sentimentos feios, né? A raiva é um sentimento feio, você não pode... Não grita, principalmente pra mulher, né? Não grita, não fala assim. Ah, não tinha um jeito melhor de falar? Ah, mas... Às vezes até tinha, gente. Não tô dizendo que, né... Ai, vamos sair por aí gritando e sendo raivoso o tempo inteiro com todo mundo, despejando nossa... Não é isso. Mas a raiva é um sinalizador de incômodo. É um sinalizador de limite, de invasão. É um alerta do nosso corpo. E a gente pode e precisa fazer alguma coisa com isso. Nem que seja se retirar. Às vezes a gente precisa se retirar de alguns lugares. A gente precisa dizer pro outro, não, você não pode fazer isso. Não, isso eu não quero. Não, isso eu não gosto. Porque senão a gente fica com um incômodo insustentável, um desconforto insustentável. E muitas vezes a evitação da raiva faz a gente explodir, né? Porque a gente é como, sei lá, vamos pegar a analogia mais básica, copo que transborda. Uma gota vaza, vazou, é isso, sabe? A gente vai se podando tanto do direito de se expressar e de sentir, porque dizem pra gente que não é pra fazer,
a coisa vaza, sabe? Ela pode não vazar numa explosão, mas ela pode vazar no corpo, né? Ela vaza no corpo. E assim, que bom que vaza, sabe? Tem que vazar para algum lugar pra gente poder literalmente dar vazão para essas coisas que aparecem na gente, porque elas aparecem na gente. Ninguém é uma coisa só, não tem como ser uma coisa só. Tem de tudo na gente, né? A gente não é só bonzinho e legal. Isso, eu não tô nem falando do outro vendo a gente, eu tô falando da gente mesmo. A gente não é só o que te chamam de bonzinho e legal o tempo todo, sabe? E essa mania de querer ser esses ideais é muito cansativo, né? Porque acaba virando uma performance que demanda muita energia da gente, tira da gente, muitas vezes, a capacidade de fazer aquilo que a gente de fato quer, porque a gente tá tão cansado, tão exaurido de ficar performando, que a energia para aquilo que a gente de fato deseja vai para um lugar, some, e a gente nem lembra mais o que a gente deseja, sabe? Aí é mais sofrido. É como se a gente tivesse sempre que aparecer muito limpinho, né? Muito limpinho, muito ameno, muito linear. É isso, assim, é uma linearidade, uma moralidade, uma única forma de ser e estar, que é certa, que é bonita. E aí a gente perde a nossa experiência. Será que é pra mim como é pra todo mundo? Ou pra maioria? Será que é pra maioria da forma como é dito que é? Fica aí o questionamento, assim. Não tô dizendo que não é, mas também não tô dizendo que é. Não sei. Eu desconfio que não, sabe? Eu desconfio que a gente se apresenta, a gente tá muito automatizado. Eu não só desconfio, né? Como leio sobre isso, assim. A gente tá muito automatizado. A gente tá muito desconectado da nossa própria experiência. De como as coisas chegam pra gente. E aí quando eu falo a gente, eu tô falando de um lugar de sociedade, né? Enquanto sociedade. E aí é mais difícil saber o que a gente gosta, o que a gente quer, quando a gente deveria gostar e querer outras coisas, né? O que eu gosto não é bom. O que eu gosto não é legítimo, né? A gente deslegitima o nosso desejo, o nosso gostar, o nosso querer, em prol de fazer aquilo que dizem pra gente que é o melhor. E aí a gente se desconecta da nossa experiência e vive uma vida menos satisfatória, talvez. O que é bem louco, assim, porque quando eu falo de uma vida satisfatória também, eu não tô querendo dizer que a gente vai chegar numa plenitude, que exista essa possibilidade. Eu não acho que dá pra fazer isso, tá? Eu lembro de um momento meu em terapia, que eu falei pro meu terapeuta, cara, eu esperava que quando eu tivesse chegado aqui, eu ia estar plena, feliz, 10/10. Não rolou, porque a vida acontece, e a vida afeta a gente, né, de muitas maneiras. Tem coisas tristes, tem coisas irritantes, tem coisas gostosas, tem coisas alegres, e é importante que a gente possa fluir entre essas coisas, e entender que aquilo que deixa o outro puto, não necessariamente vai ser aquilo que vai deixar a gente puto. A não ser que a gente esteja falando da Palestina, tá, gente? Você me desculpa, se você não tá puto e revoltado com o que tá acontecendo na Palestina, com o genocídio da Palestina, aí vai ficar difícil. Ah, mas não me afeta, ok, pra mim é bizarro demais. Mas aí enfim, eu não sei falar sobre... Eu sei o que falar, mas não quero falar sobre isso. Então por que você puxou esse assunto? Porque veio e eu simplesmente falei. Mas estarei parando de falar nesse momento. O que eu tô querendo dizer é sobre essa higienização, né? Porque, na verdade, essa higienização vem de uma demanda de não incomodar o outro, né? Quando o outro chora, ele demanda da gente alguma coisa. E geralmente a gente entende, ou pelo menos na minha experiência, eu vejo que as pessoas entendem que o choro demanda ação e inibição, né? Não, você não pode estar triste, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem mesmo? Agora não tá tudo bem, a gente pode ficar com o que tá vivendo agora? E ficar nesse lugar, cara, que é ruim, mas... é muito pior ficar nele sozinho, sabe? Acho que volto a falar da terapia, assim, é esse lugar onde a gente pode estar triste. E é muito bom poder estar triste. Estar triste nem sempre é bom, né? Estar triste não é bom em si mesmo. Não sei se é prazeroso. Pra falar a verdade, eu não sei o que eu acho da sensação de estar triste. Acho que também tem um aconchego na tristeza, assim, quando ela é permitida. Tem um aconchego em acolher os sentimentos. Tem um aconchego em poder estar com raiva, demonstrar essa raiva e botar limite, fazer algo a partir disso. Tem um aconchego em poder estar feliz e demonstrar essa alegria, sabe? Em poder se celebrar. Porque também tem isso, né? Tem os sentimentos que são feios
e tem os sentimentos que se tornam feios se não apresentados de maneira X ou Y, né? As pessoas tendem a reprovar quando alguém diz algo sobre si, como que se elogia, né? O que também é muito triste, porque é tão gostoso quando a gente percebe que a gente faz alguma coisa bem, que a gente é bom em alguma coisa, né? E por que não? O que faz com que a gente não possa falar sobre isso? O que faz? Pra que a gente precisa fingir que não é bom naquilo que é? Sabe? Pra que a gente precisa não reconhecer o que a gente tem de bom? E aí fica nesse ciclo, né? Não posso reconhecer aquilo em que sou boa e não posso sofrer por não ser boa. Porra, o que a gente pode então, sabe? Acho que tem a ver com isso também. Se a gente for esperar a autorização, mano, a gente não vai fazer nada. Porque tem o mapa de como a gente deveria ser é horroroso. Não sei quem criou isso, não. Mentira, sei sim. Sei mais ou menos, né? Mas assim, o mapa foi criado por pessoas muito específicas e nós não somos universais, tá? Cada um tem sua maneira de ser e estar no mundo. Existe uma diversidade absoluta naquilo que é humano, sabe? São infinitas as variáveis, já falei isso acho no primeiro episódio, do que é ser humano. A gente tem muitas coisas em comum, mas a gente tem muitas diferenças. E é importante que a gente possa conviver com essas diferenças e se ampliar, cara, porque senão a gente fica se diminuindo. E aí vem aquela coisa, né, de se diminuir pra caber. Como disse Maria Bethânia pra Letrux, fique do seu tamanho. Fique do seu tamanho. A única coisa que a gente pode fazer é ficar do nosso tamanho. Não há outro tamanho se não for o nosso. Não há outro tamanho que não seja o nosso pra gente ocupar. A gente precisa de espaço pro nosso tamanho. E aí, tudo que a gente é e sente vai variar. Porque se eu me aperto pra caber, vai me sufocar, vai me gerar incômodo, pode me gerar raiva. E aí, cabe a mim também a responsabilidade de entender que estou fazendo isso e de não me permitir mais fazer isso. De não me apertar mais pra caber no que o outro espera, no que o outro quer, né? E há situações nas quais é mais difícil fazer isso. Agora, de que formas a gente pode se manter do nosso tamanho, sabe? Sem achar que a gente devia ser maior ou menor. Ou então, se a gente quer ser maior, que a gente se amplie, que a gente busque coisas que a gente sinta que ampliem a gente. E a gente cresça. Pode ser gostoso também. Não sei, assim. Pensando em corpo, a gente pode botar um saltinho, né? Pensando em vida, acho que ficar do nosso tamanho é ser aquilo que é possível no momento. E o possível e o melhor do momento não são sempre os mesmos. Acho que é uma ilusão quando a gente espera que o nosso melhor seja o mesmo todo dia. Ah, mas eu consigo pegar 200 quilos no não sei onde, piriri pororó. Agora eu sou a pessoa da musculação, né, gente? Então, muitas analogias aí. Cara, eu na TPM diminui todas as minhas cargas. Não sei pra vocês aí, mulheres que estão ouvindo, assim. Na minha TPM, todas as cargas da musculação diminuem. Meu melhor não é o mesmo. Muda. E muda na vida. Muda se eu dormir bem ou se eu dormir mal. A minha disponibilidade muda de acordo com um monte de coisas. Se eu dormir bem, se eu dormir mal, o que está acontecendo na minha vida. Interfere em mim. E aí o que eu posso fazer é perceber como tô e ver o que é possível pra mim ali. Fazer como estou, sabe? Que é, volto pra estar aqui com medo, que agora já passou, tô bem mais tranquila. Ter ido ao dentista com medo, e aí depois ter voltado mais segura. Eu acho que que me chega quando Maria Bethânia fala pra Letrux, fique do seu tamanho, é isso. E como eu disse no começo, assim, às vezes a gente perde o nosso tamanho, a gente não sabe muito bem a medida. Eu mesmo às vezes perco isso também, eu tô falando pra caramba, mas é isso, mas eu falei no começo. Eu me vi muito presa pra gravar esse podcast, hoje, sozinha, a muitas pessoas, as expectativas delas sobre esse podcast. Como eu disse, eu quero agradar, eu quero que seja bom, eu quero que as pessoas gostem. Mas eu sei que não vai ser todo mundo que vai gostar, eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Não tem como. Então, o que me resta? E o que me resta, assim, de maneira muito... Pra mim é bom isso. Me resta legitimar a minha vontade de fazer do jeito que pra mim faz sentido. E ficar feliz quando isso reverbera. Isso que faz sentido pra mim reverbera em outras pessoas, sabe? E faz sentido pra elas também e a gente se encontra. Nossa, que delícia esse encontro. Só que há desencontros também. E aí eu vou citar Vinícius de Moraes, que me irrita muito isso, entendeu? Mas essa frase eu gosto muito dela, que é a tal da vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E aí eu lembro da oração da Gestalt também, né?
que também não é exatamente uma coisa que eu só gosto. Porque é isso, a gente é ambíguo. Eu falo de Vinícius de Moraes, eu lembro de um monte de questões de Vinícius de Moraes que me desagradam. Mas ele disse uma coisa que me pega muito, que me reverbera muito em mim. A oração da Gestalt, ela, em muitos aspectos, é muito foda, mas ela também me gera incômodo. E as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Quando eu digo que a gente não é uma coisa só, ninguém é. Nada precisa ser, sabe? Nada precisa ser. Porque as coisas geram... Por exemplo, estar aqui. Por um lado é confortável, é gostoso e me dá tesão, e por outro lado é um pouco desconfortável. Me gera desconforto e conforto ao mesmo tempo. Quando eu posto no Instagram conforto e desconforto, prazer, e assim a gente vai indo. Acho que é disso, de poder observar que quando a gente pede ao outro que faça diferente, a gente tá falando de algo que é nosso, né? De algo que é nosso também. Como uma médica que eu fui, que eu disse que tava com medo, por várias questões, assim, eu tava de TPM, eu tinha que ver uma questão que era mais séria, e eu tava com medo, e era a primeira vez que eu tava indo nessa médica, e ela é uma médica super bem recomendada, consulta caríssima. Fui acreditando, porque é isso também, né? O que é bom, depende. O que é bom pra mim não necessariamente é bom pra outro. E as pessoas me recomendaram ela como se ela fosse excelente, assim. E pra essas pessoas talvez fosse. Pra mim é uma das piores médicas que eu já fui. Detestei tudo do começo ao fim. Só que na minha cabeça, como as pessoas disseram, Marta, ela é excelente. Eu fui nela com o conceito e referência de excelente, com o meu conceito de excelência. No meu conceito de excelência, o que é um médico excelente pra mim? Um médico que tem uma escutativa, um médico que respeita meus limites, um médico que acolhe, né, aquilo que aparece. Pra mim, um médico excelente é um médico que pondera medicamentos, é um médico que olha para o todo, né? Embora seja especialista, consegue avaliar o todo. Isso para mim é um médico excelente, né? É um médico que escuta a gente, é um médico que tem alguma disponibilidade, é um médico que não se atrasa, é um médico... É isso, assim, um médico excelente para mim é muita coisa. Primeiro que ele não vai se atrasar porque ele sabe, ele me respeita, porque para mim é uma falta de respeito o médico se atrasar mais de 15 minutos, assim. E aí ela vai me receber, ela separa um tempo razoável para uma consulta, de pelo menos meia hora, né? Não atende de 15 em 15 minutos. Bom, enfim, tem várias coisas no médico excelente pra mim. Quando eu cheguei lá, ela atrasou. Mas ok também, né? Era a primeira vez que eu tava indo. Podia ser que ela tivesse ficado presa com um paciente anterior. Não tinha, porque não tinha paciente nenhum. Já me incomodou aí. Mas ok. Entrei. E aí falei, olha, tô com essa questão, isso, tô com um pouco de medo. E aí começa com um papo de, mas você tá gorda, tem que tomar um medicamento pra emagrecer. Eu não falei nada de estar gorda, de nenhum incômodo com o meu corpo. E a coisa da qual eu estava me queixando não tinha nada a ver com o fato de eu estar gorda ou não, tá? E aí, quando eu falo que tô com algum medo, ela começa a me sugerir todo tipo de terapia quântica possível e imaginável, tá? Aí ela pergunta a minha profissão, eu falo que sou psicóloga. Ela fala, então você deve fazer terapia, né? Mas só terapia não adianta, tem que ir no psiquiatra, né? Só porque eu disse pra ela que eu tava com medo. E aí ela me sugeriu... Olha, gente, ela chegou a me sugerir regressão, porque eu tava com medo de uma doença grave. Um disparate absoluto. Assim, um disparate absoluto. São muitas camadas, assim. Obviamente eu nunca mais voltei nela. Não indico ela pra ninguém, porque pra mim não tem nenhum sentido nisso. Só que isso me fala dela, né? Não precisa falar sobre mim, mas falou também, né? Falou sobre eu não quero um médico que demora horas pra me atender porque tá fazendo, sabe Deus, que no consultório não segue agenda. Eu não quero um médico que não me permite sentir medo. Eu não quero um médico que não me escuta. Eu não quero nada disso. Então eu não volto mais. Acabou. Ela fica lá com as pessoas que acham ela excelente. Eu me retiro e encontrei uma médica que eu não acho excelente, mas eu gosto dela. Tá bom pra mim. Ela me atende no horário, ela me escuta na medida do possível pra ela, que também não é muito fácil. Mas ela tem abertura pra quando eu falo, mas isso aqui é importante pra mim, cara. Ouve aqui. E aí a gente vai criando ali o que é possível pra nós duas, pra cuidar das minhas questões. Isso pra mim é ok. Porque nem sempre precisa ser excelente também. Às vezes é isso, né? É o que é possível. E pelo plano é o que é possível. E também não é só pelo plano não, que eu já fui em médicos péssimos, pagando. Então, e o SUS, inclusive, aqui na cidade, aqui em Petrópolis, tá muito bom, tá? Eu diria até excelente.
atrasos pequenos nos atendimentos, resultados de exame na hora. Tem uma demora, né, para fazer os exames, não é tão rápido, por causa da demanda, poderia melhorar, então tá excelente. Mas, assim, muito bom. O SUS aqui na cidade está funcionando bem, assim. Essa parte, né, de atendimento, consulta e tudo mais, na minha experiência, tá funcionando bem. Me veio um pensamento aqui que eu tava falando dessa coisa do engole o choro, né? Que é difícil pro outro suportar a gente chorando. Assim, geralmente quando as pessoas choram, elas pedem desculpa porque vão chorar, ou elas evitam chorar, ou é como se fosse sempre ruim chorar. E eu tava pensando numa coisa que eu tô vendo surgir aí, que é o orgulho de não chorar, de ser forte. Será que não chorar é ser forte? Será mesmo? Será que esse controle todo das emoções é o melhor pra gente? Será que o pensamento é, de fato, a elite daquilo que a gente tem pra produzir? Não sei, na minha experiência eu diria que não. Acho que o pensamento sozinho, ele dá conta de muito pouco. Acho que o pensamento precisa do sentimento. Os dois precisam da experiência. E a gente precisa se entender melhor como um ser integral no mundo. A gente é corpo. No corpo tem mente, no corpo tem sensibilidade, no corpo tem sentimento, no corpo tem emoção, no corpo tem tudo isso. Se tem tudo isso, vamos botar pra rolo, né? Porque se a gente vai só pela lógica, a gente perde muita coisa perdida, só na lógica. A experiência é rainha, né? A experiência é rainha, assim, porque a experiência dita, inclusive, a lógica, né? Ai, gente, sei lá, eu tô começando a filosofar pra caralho e não sei se vou deixar isso pra outro episódio. Tô feliz porque eu comecei a gravar esse episódio umas 2 ou 3 vezes e não... Ai, foi daí que eu percebi, né? Todos esses outros que habitam em mim, todas as demandas que eu tava sentindo, toda a paralisia que começou a se imprimir no meu corpo de não vou fazer. E aí parei, acolhi bastante mesmo, falei, bom... E aí lembrei do que eu queria, e aí eu fiz. E aí deu, de alguma maneira deu do jeito que dava. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, quem ouviu até aqui, obrigada. Tamo aí, semana que vem tem... Convidada. Semana que vem tem convidada, que é uma pessoa muito querida, uma grande amiga. E é isso. Quando não tiver convidado, estarei aqui em carreira solo, não tão solo. E, gente, cara, eu tô muito... Eu queria agradecer, assim, os retornos de vocês. Eu não fiz isso antes, mas tá sendo muito bacana perceber que reverbera, receber críticas, porque as críticas que estão chegando são críticas que eu tô achando maneiras de ouvir também, de ver outras formas, né, de entender ali como tá chegando pro outro, as pessoas estão sendo cuidadosas, obrigada por isso, e elas não vêm sozinhas, também vêm com a parte boa, né, porque elas vêm com... É isso que eu tô falando, né? Eu acho que o que eu tenho recebido o que eu tenho recebido tem a ver com o que eu tô falando, né? Vocês não precisam concordar com tudo que eu tô dizendo. Eu não sou a rainha do saber, muito longe disso. Eu sei bem menos eu não sei muito mais do que sei, assim. Então é legal, assim, ter essa troca também fora daqui, sabe? Nos comentários, eu aprendi recentemente a ver os comentários do Spotify. Porque no começo eu não sabia como é que fazia. Eu achava que não tinha comentário, eu vi que tinha, foi uma loucura e foi maneiro. Os comentários do Spotify, o alcance do Instagram baixou, mas ainda assim muita gente veio falar comigo. Algumas pessoas vieram no WhatsApp. E tá sendo muito maneiro conseguir ter essa troca também fora daqui, sabe? Então, muito obrigado a todo mundo que aceitou também o convite para participar. Eu tô experimentando também nesse lugar, né? Porque bom, gente, tudo aqui é um experimento. Nada do que eu tô fazendo aqui é uma coisa que eu já fazia sempre, né? Então, é isso. Ficamos com isso hoje. Um beijo. Obrigada para quem ouviu até aqui de novo. Esse foi o Figuras Podcast, apresentado por Marta Ponto. E talvez eu esteja com problema porque eu tava fazendo esse barulho aqui. Ah, gente, esqueci. Agora a gente tá no YouTube também, para quem não quiser ouvir no Spotify. Não tem vídeo, né? Tem só a imagem, porque vídeo é um passo além para mim, tá? Ainda não tô sustentando.
Não no YouTube, não assim. Talvez, quem sair também pra editar é mais difícil. Tem esse ponto, assim. Quem ouvir pelo YouTube, se puder se inscrever no YouTube e dar like no episódio, ajuda muito a divulgar. E no Spotify é a mesma coisa também. Quem puder avaliar o podcast e passar a seguir, ajuda pra caramba. Se puder me seguir no Instagram também é @marta. No YouTube é @figuras.podcast. No Spotify é Figuras. Todos os links estão na minha bio do Instagram. E Marta. É Marta com TH. Escrito por extenso. P-O-N-T-O. Tá bom? É isso. Obrigado por terem ouvido até aqui. Se gostaram, compartilhem. Deixem 5 estrelinhas, que é sempre bem-vinda. Ou curtir, se tu tá ouvindo pelo YouTube. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. Uma coisa sua que ficou em mim.